Bom, gente, boa tarde. Eu vou comentar rapidamente as questões da nossa revisão para a gente continuar os nossos estudos, tá? Então, na primeira questão, está perguntando quais são os organismos que estão presentes no reino Monera. Vamos lembrar, o reino Monera ele tem as bactérias e as árqueas, que são parentes das bactérias aí. Árquea significa antigo, então eram consideradas bactérias mais antigas. Elas vivem apenas em ambientes mais extremos, tipo vulcões, fundos dos oceanos e tal. A segunda questão está perguntando qual a principal característica dos organismos do reino Monera. Os organismos do reino Monera são todos procariontes. Significa o quê? Que a célula desses, eles todos são unicelulares, e a célula desses organismos, elas não têm uma membrana que protege o núcleo, que separa o núcleo do citoplasma. Então, o material genético dessas células está disperso, o material genético dessas o material genético dessas células está disperso no citoplasma, tá? Seguindo para as próximas questões. Quais são as características dos protozoários? Os protozoários são organismos que são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, e são unicelulares, eles possuem apenas uma célula, tá? Quarta questão. Em qual reino estão presentes as algas unicelulares e multicelulares? É o reino protista ou protoctista, como está no material de vocês, tá? Então, tanto os protozoários quanto as algas unicelulares e multicelulares fazem parte desse grupo, deste reino protista. Próxima questão. Quinta questão. Cite exemplos de fungos. Então, nós temos os cogumelos, nós temos os bolores, nós temos as leveduras também, que servem de fermento, por exemplo, o fermento do pão, aqui é o fermento biológico, né? Todos esses são fungos, tá? Cogumelos, leveduras e bolores. Lembrando que as leveduras são unicelulares e os demais são multicelulares, tá? Os fungos, a maioria multicelular, mas tem uma exceção que são as leveduras. Sexta questão: por que dizemos que os fungos são heterotróficos? Isso eu até já expliquei um pouco mais quando eu falei lá dos protozoários. Os fungos são heterotróficos porque eles não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Inclusive, isso foi uma das razões pelos quais os fungos saíram do reino das plantas. Antes eles eram classificados junto com as plantas, depois eles passaram a ser classificados separadamente, porque eles são heterotróficos. Eles não são capazes de fazer fotossíntese, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Sétima questão. Em que reinos estão presentes os organismos decompositores? Os decompositores são os fungos, o reino fungi, e algumas bactérias, alguns fungos no caso, e algumas bactérias do reino Monera, tá? Então, Monera e fungi, ou fungi e Monera, tá? Oitava questão. Como é feito o transporte de água e nutrientes nas briófitas e nas pteridófitas? Então, vamos lembrar que as briófitas são os musgos, tá? Eu coloquei até aqui no layout aqui do plano de fundo, essas aqui que estão mais embaixo, no canto inferior esquerdo. Essas plantinhas que a gente olha lá às vezes na parede do tanque, ou numa parede que é mais úmida, os fungos, os musgos, tá? Os musgos. Eles são pequenas plantinhas, são bem pequenininhos. E o que acontece? Por elas serem bem pequenininhas, o transporte de água e de nutrientes dessas plantas, ela é feito de célula a célula. Uma célula passa para outra célula. Já nas pteridófitas, que são as samambaias, são plantas maiores, que já possuem aí uma estrutura melhor de vasos condutores. Então, a água e os nutrientes são feitos através dos vasos condutores, tá? Inclusive, eu até dei um exemplo também para vocês. É como se
quando a gente vai tomar banho. A Briófita é quando a gente vai tirando com a canequinha, né? Uma por uma. E as pteridófitas seria como se já fosse um chuveiro, que já tem uma estrutura de cano e tudo mais, tá? Nona questão. O que significa gimnospermas? Gimnospermas vai significar sementes nuas, tá? São plantas que têm sementes nuas. Quais são os organismos aí que têm essa característica? Os pinheiros, as araucárias. Eu também coloquei aqui no nosso layout, aqui no canto superior esquerdo. Essas estruturas aí são os estróbilos, que são onde ficam as sementes das gimnospermas. Vocês têm que lembrar que gimnospermas são sementes nuas e que elas são representadas pelos pinheiros, tá? Elas possuem sementes, mas não possuem flores e nem frutos, porque as sementes estão nuas. Aí a gente entra para a 10ª questão, perguntando das estruturas das angiospermas. Apenas as angiospermas vão ter as sementes, mas também vão ter flores e frutos. São uma característica aí que ajudou na reprodução dessas espécies. As flores, elas ajudam na polinização e os frutos ajudam que essas sementes sejam dispersas, sejam levadas para mais longe, tá? É isso, eu espero que vocês estudem. E aí vocês possam ter uma boa prova. Eu espero que a gente volte logo para o presencial e que eu consiga também tirar algumas dúvidas de vocês presencialmente. Mas eu comentei todas as questões que estão abrangendo todos os assuntos da prova. Então, bons estudos.